Primeiro, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Policastro, eu sou fisioterapeuta, clínico, professor e pesquisador, que aqui vivo na Argentina, e sou parte aí da pós-graduação de fisioterapia na Faculdade de Inspirar, e como meus parceiros aí falaram, sempre tenho a possibilidade de dar uma aula, vou para lá com muita alegria, porque sempre é uma honra. E daqui a uns anos eu estou trabalhando sempre com pacientes que têm diferentes doenças do ombro. Além disso, também eu estou fazendo meu doutorado no Brasil, em São Carlos. A linha de pesquisa tem que ver com pacientes que têm ombro congelado. E pegando um gancho disso, eu vou falar um pouquinho de esses pacientes que têm déficit de mobilidade e como a gente tem que entender essa população e como a gente tem que dirigir o tratamento para essa população que às vezes temos muitas dificuldades. Estamos vendo perfeitamente. Perfeito. Vocês estão ouvindo aí um gordinho, então sou eu, sim? Sou eu. Perfeito. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite e nesses 20, 30 minutos, vamos tentar responder essa pergunta que a gente tem, né? Como entender os déficits de mobilidade nas diferentes afecções do ombro? Depois da perfeita aula do professor Rodrigo, a gente tem mais certeza, mais informação de como são de complexas aí as diferentes afecções do ombro. E principalmente nós temos informações mais gerais, informações mais que falam que as diferentes doenças do ombro, muitas atingir, né, ainda da causa internacional, vai depender da população que vocês estão trabalhando. Geralmente são doenças que levam a um impacto clínico. Esse impacto clínico tem diferentes afecções na qualidade de vida, tem diferentes problemas na população. E desse jeito, obviamente, temos que tentar entender que às vezes essa população pode levar esses sintomas, esses signos clínicos, esses sinais clínicos há uma recuperação que pode ser longa. Temos pacientes que têm acima de 6 meses e ainda têm, por exemplo, sintomas no quando nós temos que avaliar como está sendo aí a evolução dos pacientes, já sejam atletas, não atletas, qualquer tipo de população das doenças no ombro, nós sempre para olhar como está sendo a evolução do paciente, temos que ver quais são nossos desfechos. Como eu posso dizer para o paciente, nossa, cara, você está melhor que antes, você está melhor porque você melhorou isso. Quando a gente está falando de melhorar o que está melhorando, temos que pensar em quais são os desfechos, né? E estamos falando, por exemplo, se estamos com um paciente que tem uma instabilidade glomerular, como está sendo essa percepção do paciente. Podemos falar do desfecho, o sintoma mais comum, que é a dor. Podemos falar da discapacidade, que é uma dos desfechos principais que temos. Mas hoje vamos focar aí na amplitude de movimento. Por quê? Porque sempre que estamos avaliando a ADM, pode ser que seja por uma condição de avaliação, uma condição de fazer um diagnóstico, mas além disso, pode ser que estamos falando de um desfecho para olhar a evolução dos pacientes. Então, o que a gente tem que saber, o que a gente tem que conhecer, estamos falando da ADM. O Rodrigo apresentou o artigo da Paula Ludwig. Importante conhecer que quando estamos pensando nas diferentes condições que levam a uma possível dor do ombro, a um possível quadro clínico, a gente tem que pensar, como vocês estão aí, que se o paciente tem um déficit de mobilidade, isso pode levar a um problema. Por que pode levar para um problema? Principalmente porque são pacientes que podem ter diferentes consequências. Consequências já sejam um sintoma, como é a dor, mas às vezes, produto dessa diminuição do movimento, são pacientes que têm uma alteração da função e da discapacidade. Desse jeito, sempre é muito importante entender que a ADM não só é uma condição, também pode ser uma situação que leva a uma consequência. E desse jeito é muito importante para nós, fisioterapeutas, entender que nos pacientes que têm doença, a avaliação da ADM
pode dar muita informação. Então, pensando aí o possível impacto na função e a discapacidade, temos que pensar nesse déficit de AGM. E aí a gente tem que pensar por que pode levar não só a um déficit da mobilidade, pode levar para uma perda da função, também pode ter um impacto na dor desses pacientes. E aí podemos pensar um pouquinho de artigos que são bem clássicos quando estamos falando no ombro. Por exemplo, muitos anos atrás, especificamente no ano 2003, a gente conhece o artigo do Burker, um artigo que é como se fosse a Bíblia, né? Um artigo hiper importante quando estamos pensando, por exemplo, dos atletas overhead. Um artigo que falou que esses pacientes que podem ter uma diminuição da AGM podem ter um problema biomecânico nessa situação. Por exemplo, que são ligamentos que trabalham paralelamente à cápsula articular, a consequência clínica é alteração artrocinemática. E isso leva a um sintoma que é a dor. Estamos tendo um déficit de AGM que leva a um problema artrocinemático e a consequência clínica disso é a dor. Então, isso foi um artigo clássico para entender o que aconteceu. Depois desse artigo, levaram a novos artigos tentando entender um pouquinho melhor. Mas, basicamente, não só com uma diminuição da mobilidade, eu posso ter um problema na função, um problema da discapacidade, posso ter aí um problema. Considerando que a AGM é muito importante, que pode ter diferentes consequências, é muito importante como para nós, fisioterapeutas, avaliar corretamente a AGM. E geralmente nós fazemos sempre como primeiro passo para avaliar a AGM o seguinte que vocês vão ver. Vocês pedem para o paciente, leva as mãos para cima de sua cabeça. E, por exemplo, tem o vídeo que vocês estão vendo aí, quando vocês vão fazer uma comparação de braços, se vocês estão vendo o braço esquerdo em comparação ao direito, temos uma diferença que é bem grande. E às vezes nós pensamos assim, ele tem um problema de AGM. E confirmamos que tem um problema de AGM só como uma avaliação visual. Mas vamos mostrar nesse mesmo paciente fazendo uma coisa diferente. O resultado pode ser diferente, sobretudo para nossos olhos. Esse mesmo paciente, quando está em decúbito lateral, e pedimos para ele que faça o movimento. Tchau, Ico. Estou aqui dando um beijo para meu filho. Tchau, tchau. Se vocês estão vendo normalmente esse vídeo e vocês pegam aí uma olhada como leva a mão para cima de vocês estão vendo que esse paciente tem mais praticamente avaliar a idade pedindo ao paciente que leve as mãos para cima da sua cabeça, não necessariamente falando, sobretudo quando estamos fazendo essa comparação. Desse jeito, é muito importante fazer uma avaliação que seja correta. E nós temos muitas vezes que pensar que gestos exploratórios básicos que a gente está fazendo para avaliar a AGM do paciente, ora, que às vezes tem mais deslocamento de articulações, como por exemplo nesse caso do cotovelo, quando o paciente leve a mão para cima, por detrás de suas costas. Desse jeito, é muito importante pensar que não só participa em articulação glenohumeral, também temos direitos de outras articulações e não necessariamente estamos avaliando a articulação glenohumeral. Hoje, eu acho que foi um mês atrás, aproximadamente, um mês e meio, temos uma importante informação, que é uma nova guideline da SHOSPT, da SHOSP, onde a gente tem diferentes recomendações que são basadas na quantidade de literatura e também com a opinião dos expertos que são os autores. E a gente tem recomendação de alto grau que temos que avaliar a AGM, não avaliação com uma ferramenta que seja confiável, como por exemplo, inclinômetro, um aplicativo do telefone, mas temos que fazer desse jeito e não necessariamente fazer avaliação com nossos olhos.
precisamos aí colocar um número que seja um número produto desse aplicativo. Então, para isso temos muitas ferramentas que eu acabei de falar com vocês. Por exemplo, nesse caso, na foto que vocês estão vendo, é um aplicativo do telefone. Um aplicativo que tem estudos onde fizeram a validação dessa ferramenta, mas além de que ferramenta que seja sempre é muito importante conhecer as características dessa ferramenta. Por exemplo, vamos a informação que é a mudança mínima detectável são 20 graus. Eu tento dizer o seguinte, se o paciente tem mudanças que sejam por debaixo, né, desses 20 graus, obviamente pode ser que estão dentro do erro dessa ferramenta. Então, é importante considerar que para que o paciente tenha uma mudança que seja por fora da ferramenta, por fora desse possível erro de medição, é importante aí considerar que tem que ser acima de 20 graus. Isso não é para tudo, é para esse aplicativo que é o telefone. Mas se vocês estão fazendo avaliação com outro aplicativo, um goniômetro, tem outros dados, e sempre é muito importante conhecer essa ferramenta, tá? Então, a primeira mensagem é: temos que avaliar. É importante avaliar com uma ferramenta, goniômetro, inclinômetro, e é muito importante dessa ferramenta conhecer as características, nesse caso, a mudança minimamente detectável. Então, temos valores normativos, a gente às vezes, estamos todo o tempo pensando, puxa, porra, quanto é o valor normal? Ou quanto tem que ser a ADM desse cara? E procuramos evidências, né? Procuramos informação, pensando quanto tem que ser aí esse número, esse valor. E temos muitos estudos que falam de valores, mas o mais importante é, se vocês são, por exemplo, fisioterapeutas do esporte e têm a possibilidade de trabalhar aí com um time, o mais importante é fazer avaliações que sejam pré-determinadas, né? E o atleta vai ter uma doença, vai ter uma lesão, depois vocês vão ter esse valor ativo para fazer a comparação e procurar esse valor normativo dessa população. Para mim, em minha opinião, isso é muito mais importante que ler, às vezes, um artigo que deu uma população que é totalmente diferente. É muito importante. E considerar que muitas coisas podem aí influir nessa evolução. Por exemplo, a idade da pessoa, se tem antecedentes, né, como alguma cirurgia no ombro. E, obviamente, como vocês estão fazendo essa avaliação, que a gente já falou previamente, né, com a ferramenta de avaliação. Então, temos isso em conta. Agora, é muito importante conhecer quais são os possíveis problemas que a gente pode ter, né, com a AGM. Geralmente, eu gosto de falar de 4 possibilidades. As possibilidades são podemos um específico ou ou desordens mais típicos que são desordens descritos na literatura, o caso, por exemplo, do GEAR, que é o Petrom. Podemos falar do ombro rígido e ombro congelado, que a gente vai fazer uma diferenciação daqui a pouco, tá? Então, quando a gente está falando de um déficit de ADM em específico, são esses pacientes que têm uma diminuição, já seja flexão, rotação lateral, rotação medial, e não precisamente é um quadro bem descrito. São pacientes que às vezes têm uma diminuição da flexão, porque eles não fizeram deslocamentos no braço, eles têm medo do movimento, mas por diferentes motivos, esses pacientes podem ter um déficit de AGM que a gente tem que procurar. Em comparação, temos quadros que são mais bem descritos. Por exemplo, quando a gente fala de PET, que às vezes vocês vão ver um sinônimo que é de GEAR na literatura, né? Global GEAR é déficit de rotação medial. Quando a gente está falando de PETROM, a gente tem que com a rotação medial do braço acometido menor a comparação de uma suma da rotação lateral e rotação medial do lado na diferença que está por acima da mudança extremamente detectável, a gente pode falar que esse paciente tem esse total range of motion. Isso é muito comum, sobretudo quando a gente está falando de atletas overhead. E é uma das coisas que a gente tem que avaliar.
tem que avaliar sobretudo quando estamos em diferentes situações, pensando em possíveis raciocínios para levar a dor do ombro. E também temos quadros que são mais descritos, como é o caso do ombro rígido. Às vezes vocês vão ler que o ombro rígido é o ombro congelado secundário, mas também vocês podem ter o ombro congelado, ou também podem ver que é um ombro congelado primário. Falamos dessas condições quando o paciente tem uma perda da rotação lateral dos 50% em comparação ao lado não acometido. Se o paciente tem menos dos 50%, tem pelo menos uma perda de 2% em outras regiões, aí a gente pode confirmar que tem diagnóstico, já seja de ombro congelado, quando não tem antecedente, ou de ombro rígido ou congelado secundário, quando tem um antecedente, já seja cirurgia, hipomobilização, ou que o paciente tenha uma fratura ou alguma outra lesão no ombro que levou a uma perda de AGM. Quais podem ser essas possíveis causas, né? A gente tem que pensar em 4 coisas. O papel do sistema nervoso, temos que pensar em estruturas passivas, já seja o caso da cápsula, ou o caso do urso, ou a gente pode pensar também no mesmo manguito rotador. Por quê? Porque principalmente, quando vocês estão vendo como é a composição da cápsula, vocês podem ver aí essa imagem que eu estou aí fazendo força com uma aponeurose de uma entranha, que é um típico corte daqui da Argentina, de um churrasco. Praticamente impossível fazer uma deformação. A força que eu estou fazendo aí é muito grande e não consigo deformar. Essas mesmas características tem na cápsula articular do ombro. Colágeno tipo 1, um colágeno muito duro. Então, por exemplo, se vocês pensam em um paciente que tem ombro congelado, são pacientes que é muito difícil fazer uma deformação capsular. Desse jeito, precisamos tempo, precisamos trabalhar com cargas mantidas para conseguir aí fazer uma deformação, tá? Então, desse jeito, muito importante pensar nessas características da cápsula. E além disso, temos outras estruturas. Por exemplo, a gente tem conhecimento que essa população, sobretudo quando é uma população que tem antecedentes de uma prática esportiva longa, esses pacientes, essa população, eles podem ter aí uma alteração no ângulo de torção do húmero. São pacientes que têm uma maior rotação lateral e uma menor rotação medial do ombro. Nesse caso, são pacientes que não precisam trabalhar uma rotação medial, por exemplo, fazendo exercícios de alongamento da cápsula posterior. Porque nesses casos, são pacientes que têm uma mudança que é fisiológica e a gente não precisa mudar, embora eles tenham uma diminuição da rotação medial. Também temos outros problemas. Por exemplo, no ano 2018, uma série de casos do Lewis Coleman, que foi feita na Austrália, evidenciou que pacientes que tinham diagnóstico de ombro congelado, onde eles iam até uma cirurgia, eles, teve da cirurgia, uma anestesia global, sim? Fizeram uma avaliação pré-anestesia e uma avaliação pós-anestesia, pós-bloqueio. E eles evidenciaram que pós-bloqueio tinha uma grande, né? Eu falava da lateral da abdução. Então, se eles tiverem uma... Isso não pode. Realmente, a cápsula não tem bloqueio. Né? Então, eles começaram a falar de um conceito que é o wording. A muscular, para pensar que o músculo, às vezes, pode fazer uma adesão da AGM. É muito comum, sobretudo quando tem pacientes que têm dor. E vocês falam, relaxa, deixa aí o brilho. E ele não consegue, né? Porque tem movimento. E desse jeito é difícil fazer essa relaxação. Então, como a gente pode trabalhar esses déficits de AGM? Quais são os passos a seguir? Temos 3 passos que são muito importantes. O principal é identificar o déficit, que a gente já falou, né? De avaliar o uso correto dessa ferramenta. Depois, pensar qual é o possível origem, né? Podemos falar do cápsula, podemos falar do músculo, podemos falar também que não tem um déficit, que é um problema do urso.
E depois temos que discutir, abordamos ou não? Então, vamos pensar um pouquinho em como a gente tem que abordar ou não. Principalmente, lembremos esse gráfico de biomecânica que a gente sempre tem que ter em nossas cabeças, que temos estruturas que são mais rígidas, outras não. E sempre temos que pensar que dependendo vai ser a estrutura que temos que fazer uma deformação. Precisamos mais tempo, precisamos mais frequência e outras não. Pensando nessas características, por exemplo, se a gente tem vai ser muito difícil gerar uma deformação e precisamos muita força, mas a coisa é um pouco mais fácil. Pensando nessas características, é quando a gente vai pensar da dosagem. Ok, a gente vai fazer isso, quanto tempo? Por exemplo, se tem um ombro congelado, precisa de carga todos os dias. Às vezes, mais de uma vez por dia. Precisa isso. E possivelmente, se é outra doença que não seja uma complicação capsular, a gente pode ser um pouquinho mais tranquila, pode fazer uma carga que seja menor. Desse jeito é muito importante pensar nisso. Bom, às vezes, se nós tivéssemos um paciente, por exemplo, que está irritado, um paciente que está com sintomas, um paciente que está com complicações da AGM, para tentar entender se estamos em presença de um problema mais rígido de cápsula, um problema mais do músculo e do sistema nervoso, é muito importante pensar em qual é o efeito a curto prazo. E para isso, uma ferramenta que é muito boa é a terapia manual. Porque a terapia manual é uma ferramenta muito, muito boa. Principalmente porque temos três possibilidades, os três possíveis efeitos de uma terapia manual. O primeiro, o efeito mecânico, e depois temos um efeito que é neuromodulador, que a gente pegar esse efeito para tentar aí avaliar o que acontece. E além disso, temos a expectativa positiva que leva à terapia manual. Quando a gente vê que aplicou ou fez uma terapia manual e depois disso tem mudança da AGM, nós já podemos pensar e pegar que temos uma influência do sistema nervoso nessa situação. E não estamos pensando na cápsula. Se vocês têm um paciente que avaliaram a AGM e rapidamente, intra-sessão, estão vindo uma mudança bem grande da AGM, não estamos pensando em um problema capsular. Mas se vem sempre a mesma AGM, sessão tras sessão, pensando que tem mudanças que são mínimas, aí podemos pensar que estamos em presença, né, de um. E desse jeito é importante, como a gente pode tratar esses tipos de AGMs? Geralmente, quando falamos em como fazer uma mudança, principal intervenção, a gente pensa em tratamentos. É que nós pensamos quando temos uma diminuição de AGM. Agora, o que acontece quando pensamos nos alongamentos em relação à literatura? Temos estudos, por exemplo, esse estudo foi feito no Brasil, pelo grupo da UFSCar do ombro. A Diana Rosa foi a primeira autora, e ela encontrou nessa linha de pesquisa que pacientes que tinham tensões que eram protocolizadas eram pacientes que tinham mudanças, né? Sempre tinham uma melhora na AGM, pensando, por exemplo, na longitude do pectoral. Então, pensemos que às vezes essas intervenções que procuram um benefício, procuram uma da AGM, podem ter um efeito que é diferente, que não é precisamente porque estamos gerando um alongamento do músculo. Sim? Os alongamentos têm muitas possibilidades, além de gerar uma deformação do músculo. E além disso, também temos outras possibilidades. Por exemplo, quando saímos do membro superior e vamos, por exemplo, para os inferiores, temos muita literatura que fala dos efeitos positivos de, por exemplo, exercícios excêntricos para fazer uma músculo e não só fazer um alongamento, fazer mudanças embora aconteça isso nos membros inferiores, superiores ainda não temos informação. Então, a gente considera que podemos fazer intervenções pensando em gerar deformações estruturais no músculo, mas temos que
esses exemplos. Por exemplo, neste caso, eu estou aí dando alguns exemplos de como a gente pode gerar deformações de músculos que são os limites, né, de certos movimentos, tentando aí diminuir as compensações, nesse caso, do cinto, que é uma das possibilidades que a gente pode ter. Então, para ir finalizando aí, algumas mensagens que eu gostaria de enviar para vocês são: sempre que a gente está pensando nos déficits de AGM, a gente tem que lembrar que estão presentes em muitas afecções do ombro. Desse jeito, se eu tenho que fazer uma recomendação da avaliação do ombro, sempre avaliem a AGM. A gente tem muita informação hoje, muitas críticas aos testes especiais quando a gente está falando da doença do ombro. A gente pode discutir sim ou não quando estamos falando desses testes, mas a gente não pode discutir se avaliar ou não a AGM no ombro. É fundamental. E desse jeito a gente pode entender, né? Qual é o possível origem do problema? Temos ou não um problema? Temos um problema da AGM? Não temos um problema da AGM? O que a gente tem que trabalhar? O qual tem que ser a principal intervenção? E dependendo disso, a gente vai fazer uma estratégia de abordagem, como a gente tem que tratar corretamente a esses pacientes. Bom, obrigado pelo convite, sempre uma honra ser parte aí da Faculdade de Inspirar. Que coisa? Posso fazer algumas perguntas para você, do pessoal Não, aqui? para mim é uma honra, né? Uma Oh, honra. agora sim, ó, vamos lá. Tem uma aqui da Marielle Machado. Ela tá falando assim: como saber os exercícios eficazes para melhorar essa ADM? Você tem alguma sugestão Bom, para dar para ela? bom, sim, principalmente sempre a gente tem que avaliar onde a gente tem esse déficit, né? O principal, se a gente não tem ideia se tem um déficit ou não, a gente não pode, só para dar um exemplo para você, eu escuto sempre, não, o tratamento tem que ser exercícios de mobilidade e fortalecimento. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: mas se ele tem uma diminuição de AGM, aí eu não sei, não avaliei. Então, o primeiro passo tem que avaliar. Se ele tem uma diminuição de AGM, a segunda coisa que a gente tem que pensar é: essa diminuição é fisiológica, é normal ou não? Porque, por exemplo, se Uhum. vocês estão pensando em um atleta que é overhead, pode ter uma diminuição da rotação medial, mas pode ser por uma modificação do urso. Então, você tem que avaliar isso, faça a comparação com o outro lado. Se ele tem uma diminuição, uma das dicas que eu dou para vocês, o mais importante quando você vai trabalhar a mobilidade glenohumeral é evite as compensações. Só para dar um exemplo, às vezes você gostaria de trabalhar um déficit de flexão, mas em cadena aberta, viu? Ou seja, vai pedir para o paciente que trabalhe aí, mas o paciente está fazendo uma compensação com a escápula. Desse jeito é pensar estratégias e exercícios que não tenham compensação. Por exemplo, quando está na maca, né? Em decúbito dorsal, ele tem contato, né, da escápula com uma superfície e desse jeito pode evitar compensações. Aí, Entendi. considerando isso, você pode pensar nos exercícios que você quiser. Gosta das técnicas passivas? Pode fazer. Gosta da terapia manual? Pode fazer. Gosta dos exercícios ativos? Também. Ou seja, ainda não temos informação de que um exercício seja melhor ou mais, mas o mais importante é evite as compensações, porque desse jeito você vai colocar estresse, você vai colocar deformação da cápsula, coisa que não acontece se você vai fazer um exercício que não está evitando ou não está procurando diminuir essa compensação. Nossa senhora, muito top. Ô, Pablão, posso chamar o Rodrigo aqui de volta? Pra gente trocar uma ideia assim? Rodrigão, meu amigo, onde está você agora? Está no Paraná aí? Tô aqui, ó. Eu tô no Assisti Paraná, tudo. cara. Tô aqui em E Curitiba. Rodrigo está Pablo, em tem São que te Paulo. trazer pra cá agora, cara. A gente tem que programar alguma coisa. Você se prepara pro frio e pra tomar vinho. Temos que fazer um churrasco, muito urgente, um churrasco. Bem, sabe o que que é propor pra vocês dois? Pra gente ter uma troca assim, bem. Meu, sem muito. Sem papas na língua. Papo de como se a gente estivesse conversando, muitas vezes, até numa mesa de bar, pra ficar descontraído, mas sem essa morosidade, assim, tipo, vamos ser reto, como
para criar essa relação com todo mundo que está ouvindo. Eu fico imaginando ali o Antônio Vieira, a Marielle, que estava conversando ali com a gente, se eles estivessem, né, com os amigos deles, conversando na fisioterapia. Então, a gente pode começar. Puta, eu tava pensando aqui alguns casos de reabilitação de ombro para mim que foram mais desafiadores durante essa história, tá? E eu tive um especificamente que me comprometeu bastante, foi mais difícil. Um cara lá no Trata Jardins, ele teve, como que fala, uma lesão do nervo torácico longo, comprometendo a estabilidade escapular, consequentemente, serrátil anterior, etc., né? Fazendo aquela escápula ficar bem evidente em qualquer movimento, arc sign extremamente expressivo, com dor associada. Cara, fazendo kettlebell swing no CrossFit. Louco, Dá né? para imaginar? Ele foi levantar, não lembro exatamente o peso, sei lá, acho que era 32, 36, que seja 38 quilos. Com um kettlebell swing, né? Para quem não está familiarizado, tem um peso, uma massa de peso, uma bola com um arco em cima. Se pega essa pessoa, só que ela não fez o Russian. Russian para aqui 90 graus, né? Ele fez o American, que chega até lá acima do nível do ombro, né? Você tem que fazer extensão completa do membro. E numa dessa o peso caiu e ele teve essa lesão do nervo torácico longo. Para mim foi um desafio gigantesco, porque não tem como. É uma coisa que exige tempo, exige uma série de acompanhamento médico, medicamentosa, e a gente fez um monte de coisas assim, para tentar recuperar e acelerar essa recuperação. E aí, naquela época, eu lembro que eu comecei a procurar. Isso deve fazer já uns 4 anos, talvez. Meu Deus do céu. Será que é tudo isso? Mas naquela época, faz tudo isso mesmo. Naquela época, eu comecei a procurar artigo. E, meu, uma das coisas que eu tava vendo é que não tinha evidência com eletroestimulação para ajudar nessa recuperação, né? Então, foi uma fotobiomodulação constante nesse paciente. E eu utilizei, numa fase mais tardia, a eletro para ele começar a ganhar consciência do onde que está o músculo. Apenas isso. Mas não com a esperança ou, né, gerando a expectativa dele que aquilo ajudaria a recuperar esse déficit nervoso que ele apresentava. Eu não sei se continua assim, né? De lá para cá, se teve outras pesquisas ou alguma coisa que possa mudar. Mas, cara, esse eu penei demais. Não sei vocês, que vocês já passaram aí, que foi mais complicado. Ou vocês querem falar alguma coisa desse paciente meu? Ô, Vitor, eu queria falar do Pablo, porque assim, antes de comentar o seu caso, o Pablo, eu te admiro demais, porque para tratar capsulite adesiva tem que ter muita paciência mesmo, né? Porque, como você disse muito bem em relação à cápsula posterior, ao tipo de colágeno, e eu acho que é um dos erros do fisioterapeuta iniciante ele querer fazer mobilização passiva forçada, né? Então, assim, já é uma contraindicação absurda. Nós sabemos que hoje a literatura estimula muito a atividade voluntária, né? Fazer o paciente movimentar, mas, assim, assim, eu trabalho com atleta, você também, mas no dia a dia eu não tenho tanto capacete ativo em alguns casos, e eu não tenho essa paciência que você tem, cara, porque tem que ter muito cuidado, tem que avaliar constantemente o ganho de ADM, né? Porque também é um sintoma também importante, que às vezes o físio não monitora ADM e o paciente está perdendo e não está percebendo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais. E aí, Vitor, eu lembro desse caso você tratando no Trata, foi um caso É, bem legal, foi foi mesmo. espetacular, o Vitor também mexendo na sua criatividade e o paciente conseguiu evoluir bem. Mas, Pablinho, fala um pouquinho isso para mim aí. Bom, eu acho que é interessante a pergunta de você. E só para dar algum exemplo, bom, em natural, 4 horas, que aproximadamente O áudio. 120 de lá. E é um monte. Por que um monte? Porque é uma doença que tem uma prevalência baixa. Geralmente tem um monte de diferentes características. E graças à ADM, fazer as comparações é uma grande que além de ter um ombro congelado, tiveram congelado no outro braço. Nossa.
com nós começaram com essa situação. Quando a gente depois conseguia ter um bate-papo com ele, eram pacientes que estavam com problemas, né? Eles estavam vivendo coisas muito ruins, mas sim, Pablão, tá cortando um pouco o áudio. Você poderia falar de agora, novo? sim, Isso. é, Aí. cobra aqui, Eita, aqui, vou cortou. no, Tava Será? falando da capsulite do ombro, do frozen shoulder no bilateral. isso. Então, eu acho, voltando novamente, a coisa boa de avaliar a AGM, desse jeito eu consegui nesse paciente fazer um diagnóstico que seja mais rápido, com o médico estava tendo o número congelado do outro lado, a gente conseguiu dar uma injeção de corticoide numa etapa temporal, informação para isso. E, eu acho grande. Hoje, temos uma discussão muito grande sobre os técnicos, fazer e outros que não. Eu falo, tudo bem, mas uma coisa é que a gente precisa, porque temos aí muitas informações em relação às condutas, né? O que você acha, Rodrigão? Aí? Olha, eu tentei decifrar uma mistura de código Morse com Braille aqui, porque cortou muito a, a internet, né, Vitor? Porque você estava falando, eu Cortou. tentando aqui. Pablo, eu acho que nós que temos o conhecimento aqui conseguimos pegar um pouco da ideia que você falou, mas foi picado, sabe? Foi um código Morse. Pi, 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 pi. Cara, mas olha uma coisa muito legal que você falou aí, cara, que é interessante, né? Muitas vezes o fisioterapeuta, ele fica focado só no membro, o membro acometido. E o paciente, às vezes, ele acaba adotando posturas compensatórias e acaba, secundariamente, perdendo a amplitude do lado contralateral, né? E às vezes também entra também, como você disse, sobre a educação, né, do paciente. Eu conversar. Hoje nós temos um pesquisador, o Léo Costa, que fala muito sobre a tomada de decisão compartilhada, né? Fazer o paciente tomar essa decisão e aderir. Uma coisa que eu questiono muito aos nossos alunos é o paciente ele não adere ao tratamento porque o fisioterapeuta não conversa, não explica, e o paciente não faz parte do programa. Eu acho que na capsulite adesiva é decisivo o paciente acreditar na sua prática terapêutica, né, no terapeuta, e fazer exercício supervisionado domiciliar, né, fazer o programa de exercício e participar do programa. Né? Concordo, Cara, totalmente. cara, vamos fazer uma Vitão, mentoria. Cara, eu quero improvisar um negócio aqui. Como vocês são feras, eu sei que a gente pode improvisar as coisas. Eu vi que aqui que a Renata, ela tá com um paciente com ombro congelado bilateral. Eles estão com paciência, tempo e persistência, mas estamos ganhando evolução. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mentoria aqui, Renata. Como que a gente avaliaria não precisa, mas como a gente então trataria esse cara que tem frozen shoulder, né, capsulite adesiva bilateral? é o Pablo. Vou primeiro? Vou primeiro? Mas você que manda, você é o homem da capsulite. Não, não, não. Bom, obrigado, obrigado. Recomendação de que seja ombro congelado bilateral. Por quê? Porque tem muitas condições que podem levar para pensar que temos ombro congelado. Por exemplo, eu tenho clientes que eles têm dor no ombro e deixam o braço sem movimento. Eu pergunto para ele, o braço em movimento? Por quê? Me falam, porque eu tinha medo, né, de que se o movimento a coisa vai ser mais ruim. Então, desse jeito é importante discutir e pensar que tem um número congelado. Às vezes tem um pesquisador muito bom mundialmente que tem um livro do ombro congelado, o Philip Struth. Ele fala, às vezes precisa de semanas para atingir aí o diagnóstico perfeito de ombro congelado. Então, quando você tem a confirmação de que tem congelado e desse caso bilateral, principal, se você tem que fazer como se fosse uma pirâmide terapêutica, o principal primeiro é a educação. Mas por que a educação? Porque você precisa desse paciente que tenha carga todos os dias. Precisa todos os dias ter
anos de exercícios. Importante. Segundo, tem que ter paciência, porque vai precisar muito tempo. Quando a gente tem aproximadamente um tempo de evolução que é 1 ano e meio. Desse jeito é importante falar. Por quê? Porque se o paciente não tem entendimento disso, são pacientes que vão deixar a você, vão para outro fisioterapeuta, depois para outro, depois para outro. Eu vi pacientes, eles tinham visto 7 fisioterapeutas antes que eu. E eu perguntei, por quê? Não, eu não tinha. Mas eles falaram para você que precisa tempo, que vai tratar, né, que o tratamento vai ser ótimo para melhorar a função, a qualidade de vida, mas para uma operação total precisa 1 ano e meio. Então, depois que o paciente tem na educação, de muitas coisas que a gente pode falar, 3 horas de educação, aí a gente vai para a terapêutica, que já seja, como o Rodrigo falou, principalmente baseada em terapias que sejam ativas, exercícios. Podemos fazer diferentes intervenções, exercícios que procurem aí uma mudança de AGM. Mas, às vezes, tem pacientes que têm, além da diminuição de AGM, tem uma irritabilidade alta. Não consigo, tem uma dor que é terrível. Desse jeito, precisamos de terapias para diminuir a dor. Desde uma terapia manual até uma terapia que seja farmacológica, precisamos falar com o médico, né? E ter aí uma parceria para levar esse paciente ao melhor resultado possível. Caramba, gente, Aula. bom. É o Não, Pablo. aula. Não, eu tava pensando aqui, eu vou começar falando de algumas coisas que tem que ser. Minha cachorra aqui tá surtando, gente, não surta, tá? Sei lá, vamos começar a avaliar, porque geralmente Frozen Shoulder comete muito mais mulher, 35, 65 anos. E aí eu falo assim, pô, será que também tem algum déficit, que são aquelas bandeiras de fatores de risco, por exemplo, diabetes mellitus, ou mesmo hipotiroidismo, que esses fatores, né, epidemiologicamente estão associados também, né, à piora da melhora, não só dessa patologia, mas mais frequentemente visto em Frozen Shoulder, né? Se isso também está bem estagnado, para depois também começar a falar um pouco sobre terapia manual. E olha A só, estava deixando cinesiofobia, né? passar a parte da educação. Uma outra parte importante é a cinesiofobia, né? Pegando o paciente Sim, Ah, idoso aí, é. muito, Nossa, total. tem que usar a muito. escala de tampa, verificar o grau que ele tem de medo, realizar. Porque se o físio não prestar atenção, não conversar, como o Pablo disse muito bem, não tiver essa orientação, essa conversa, o paciente desiste do tratamento e ele, como a intervenção precisa de exercício ativo, precisa da participação do paciente, se o paciente acreditar que o exercício é o causador da dor dele, ele vai criar essa cinesiofobia, vai criar evitação, medo do exercício, nós vamos perder a terapia. E aí nós vamos ficar tristes porque não houve evolução. Também acho que a educação, hoje se fala muito sobre os aspectos biopsicossociais da dor, né? Então, que é Aham. importante na fase, principalmente na fase inflamatória, né? Quando tem uma irritabilidade do tecido intensa, é importante trabalhar essa parte também da educação da dor. Ai, cara, pensando nesse aspecto mais macro, tem uma coisa que é bem constante em ombro congelado, principalmente na fase aguda, que é aquela fase dolorosa, congelante, interrupção do sono. E a galera não Hum. dorme, né? É bem comum também. É uma merda, né? Então, É terrível. todo paciente nessa fase, a primeira coisa que chega é: doutor, não consigo dormir, Hum. É né? Aí tem terrível. até. E tem Dor, até, eu pô, acho que a terrível. primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é recuperar essa saúde do sono. Meu, se fizer isso, o cara já tá na sua forever. E tem umas maneiras de conseguir avaliar sono, né? Tem um questionário que eu usei já, que ele é o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. Eu acho que é o mais, não sei se tem outro, tá? Mas foi o que geralmente o que eu usei assim para ver também a São progressão. 12 Bom, às questões, vezes não o são? paciente vê que tá melhorando, né? Mas hoje tem reloginho, gente. É verdade. Tem Bota o um anel, reloginho. tem um anel também, o Orange Ring lá. Orange Ah, Ring, tem. que também Anel, o monitora. anel, sim. É legal. Não, esse foi muito 10. Eu acho que deu para passar um norte para Renata, hein, Renata? Não que esqueci de falar, mas o Pablo ele cobra US$ 200 pela mentoria e o Rodrigo 200 também, tá? Renata, Renata, qualquer coisa que você precise aí, fique em contato, já seja redes sociais, mail, estou para ajudar.